Olá, pessoal do Dominantes Online, eu sou a Luciana Naar, professora de Biologia. Nessa videoaula, a gente está dentro do módulo de Fisiologia e vai falar sobre o sistema endócrino. Vamos falar um pouquinho sobre a organização, na verdade, do sistema endócrino. Ele tem baixa velocidade de atuação, efeito mais duradouro e uma natureza sempre química. Os hormônios são mensageiros químicos, ok? A gente tem sempre uma glândula, que é um conjunto de células capazes de produzir, armazenar e secretar substâncias. E essas glândulas, então, são as responsáveis por produzir e secretar os hormônios. Substância química, que é produzida por uma parte do corpo e que atua no sentido de controlar alguma função em outra parte do corpo. Normalmente, as glândulas elas atuam em outros órgãos-alvos. Quais são os tipos de hormônios que existem? A gente tem os esteroides, que são derivados do colesterol, são lipossolúveis e tem como mecanismo de ação ativação de genes no nosso organismo. E a gente tem os não esteroides ou polipeptídeos, que são derivados de proteínas solúveis no plasma e tem como mecanismo de ação um segundo mensageiro. Então, eles atuam em algum lugar, levando uma mensagem, e esse local é que vai ser o influenciador para realizar aquela função. Dentro do sistema endócrino, a gente tem os componentes, né? Aqui eu fiz um panorama, né? Esse lado feminino e o lado masculino, para a gente ver os principais órgãos. Então, tanto o homem quanto a mulher tem a glândula pineal, que fica aqui no cérebro, na região mediana do cérebro, e tem a hipófise, né? Que fica também no centro do cérebro, abaixo do hipotálamo. Temos a tireoide, o timo, as glândulas adrenais, que ficam acima dos rins, por isso também chamadas de suprarrenais, o pâncreas e os ovários na mulher e testículos no homem. Vamos começar a falar da hipófise, ou também antigamente chamada de glândula pituitária. A hipófise era dividida em adenohipófise e neurohipófise. Os hormônios da adenohipófise são hormônio do crescimento, GH, hormônio tireotrófico, TSH, adrenocorticotrófico, que é o ACTH, prolactina, folículo estimulante, FSH e luteinizante, LH. E a neurohipófise a gente tem como hormônio da ocitocina e o hormônio antidiurético, também chamado de ADH. Muitos desses hormônios a gente vai voltar a falar em outras videoaulas, né? Como, por exemplo, o FSH e LH, que são hormônios do ciclo menstrual, hormônios da espermatogênese e ovulogênese, certo? O antidiurético, que é um hormônio que reabsorve água da urina, então a gente ouve falar dele na aula sobre o sistema excretor. Tá legal? E outros hormônios são típicos da aula de sistema endócrino, como, por exemplo, a prolactina e o hormônio de crescimento que a gente escuta falar nessa videoaula. Então, olha só, apresentando a vocês, né? A hipófise, a gente tem o hipotálamo, na base do hipotálamo a gente vai ter a hipófise. A adenohipófise, ela fica mais anteriormente e a neurohipófise fica na parte posterior. Então, cada regiãozinha da hipófise vai ser responsável pela produção daqueles hormônios que eu citei anteriormente. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles? Começar pela adenohipófise. O hormônio do crescimento, né? Então, é um hormônio típico que vai aparecer nessa aula dentro do sistema endócrino. A gente tem a produção desse hormônio para a promoção do crescimento dos ossos e uma influência no metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. Então, a gente tem lipídio, proteína e carboidrato quebrado ou não de acordo com as necessidades para o crescimento de acordo com o hormônio. Se a gente tem uma deficiência na infância de GH, a gente tem o nanismo, não cresce. E o excesso gera o gigantismo, a pessoa cresce demais.
Ainda como hormônio da adenopófise, a gente tem o TSH, que é o tireotrófico, né? É um hormônio que estimula o funcionamento de outra glândula. Toda vez que a gente vir trófico, isso significa que ela atua em outra glândula, né? A produção de outro hormônio em outra glândula. Então, hormônio que estimula o funcionamento da tireoide. E ela tem como deficiência o hipotireoidismo e excesso o hipertireoidismo. Adrenocorticotrófico também é produzido pela adenopófise, o ACTH, estimula as glândulas adenais a produzirem glicocorticoides. Prolactina não é trófica, então ela atua direto, né? Estimula as glândulas mamárias na produção do leite materno. Folículo estimulante. Na mulher, crescimento dos folículos para desenvolver o óvulo que vai ser fecundado, e no homem, a espermatogênese. E o luteinizante, ou LH, na mulher, ele gera a ovulação e no homem a produção de testosterona. Já a neurohipófise, que é a hipófise posterior, a gente tem como hormônio o ADH, antidiurético, hormônio que estimula a absorção de água pelos rins. Então, muita água, o ADH está aumentado, pouca água, o ADH ele encontra-se diminuído. A gente fala bastante sobre o ADH numa videoaula sobre o sistema excretor. Então, se vocês estão com dúvida, seria interessante dar uma olhadinha nele lá, porque a gente mostra aonde ele atua no túbulo contorcido, nos rins, né, e a função específica dele. Mas, de qualquer maneira, o nome já induz o que o hormônio faz. Antidiurético, evita a perda de água pela urina. Na neurohipófise, a gente tem também a ocitocina, né? A ocitocina, ela induz as contrações uterinas durante o parto e ela também promove a contração das glândulas mamárias durante a amamentação. Saindo da hipófise, a gente tem a tireoide, né? A gente sabe que a hipófise tem um hormônio, que eu acabei de mostrar para vocês, que é o TSH, que atua direto na tireoide. Mas a tireoide tem também os seus hormônios, que são três. O T3, que estimula o metabolismo, T4, que ajuda o T3 no estímulo do metabolismo, e a calcitonina, que estimula a deposição de cálcio nos ossos. Já a paratireoide, que fica do ladinho da tireoide, então a gente tem aqui a tireoide, né? E a gente tem as paratireoides. Ela vai produzir o chamado paratormônio, que eleva os níveis de cálcio no sangue. Então, a calcitonina da tireoide deposita do sangue para os ossos e o paratormônio tira dos ossos para o sangue. Outra glândula importante são as adrenais, né? Nas adrenais, a gente tem o córtex, que é a região mais externa. Lá a gente tem os glicocorticoides, aldosterona e o mineralocorticoide cortisol sendo produzido. E a gente tem a região da medula, que é a região mais interna. Produz os hormônios epinefrina ou adrenalina e norepinefrina ou noradrenalina, ok? Os glicocorticoides, como a aldosterona, por exemplo, eles controlam a pressão arterial. E os mineralocorticoides, como o cortisol, controlam inúmeras funções do nosso corpo, desde o estresse até o sistema imunológico. Já a adrenalina e a epinefrina, elas atuam parecido com os neurotransmissores que também levam esse mensageiro químico, né? Fazendo com que o corpo seja preparado para a fuga ou que ele seja preparado para o relaxamento. No córtex da adrenal, então, esse cortisol ou hidrocortisona, principalmente liberado em situações de estresse, tem como função atuar na produção de glicose a partir de proteínas e gorduras, então aumenta a glicemia, e como eu disse para vocês, sistema imunológico ele é capaz de reduzir as inflamações e alergias. E a aldosterona, como eu disse, eleva a pressão arterial. Como? Realiza a reabsorção de sódio e a excreção de potássio nos rins. Com mais sal no sangue, ele retém água, retendo água, o volume hídrico aumenta, a pressão arterial aumenta. Ok? E a medula adrenal, então, com a epinefrina, como eu disse, prepara o organismo para enfrentar situações de estresse. E a norepinefrina atua em conjunto
nas situações de estresse. Na verdade, uma manda fazer e a outra desfaz. Pâncreas, uma outra glândula do nosso organismo, né? Na verdade, o pâncreas é uma glândula mista. Ele produz secreções que vão para fora do corpo e produz hormônios. Então, como hormônio principal, a insulina e o glucagon. Insulina aumenta a permeabilidade da membrana celular à glicose, facilita a entrada de glicose na célula. No fígado, a insulina promove a formação do glicogênio. Ela tem também uma ação hipoglicemiante, que diminui a quantidade de glicose no sangue e é produzida pelas células beta das ilhotas de Langerhans. Já o glucagon tem o efeito inverso ao da insulina. No fígado, o glucagon estimula a transformação de glicogênio em várias moléculas de glicose que vão ser enviadas para o sangue. Tem, então, uma ação hiperglicemiante, aumenta a quantidade de glicose no sangue. Produzida principalmente pelas células alfa das ilhotas de Langerhans. Testículos. Tem como produção testosterona, que potencializa a espermatogênese e é responsável pelas características secundárias do homem. E os ovários, que produz o estrogênio, responsável pelas características secundárias da mulher, e a progesterona, que prepara o endométrio para uma possível gravidez. Galera, nosso corpo, ele produz vários outros hormônios, como, por exemplo, a gastrina, a enterogastrona, que está dentro do sistema digestório, ok? Mas essas glândulas, essa aula de sistema endócrino, ela envolve as principais glândulas realmente do nosso organismo, chamadas glândulas. Então, eu fiz uma compilação das principais glândulas, das glândulas que mais caem em prova, tá? Mas é claro que ao longo de todo o curso a gente comenta sobre os hormônios que fazem parte de outras estruturas que não são somente glândulas complexas, como a gente encontrou nessa videoaula, tá legal? Obrigada pela atenção de vocês, até a próxima!